Boa noite, pessoal, tudo bem? Professora Gislaine, aquelas assim na área, vamos lá. Tô brincando, então vamos começar a nossa aula de desenvolvimento e design de websites, né? Hoje nós vamos começar assunto novo, então, pessoal, hoje, a princípio, nós vamos começar a trabalhar de forma local, tá? Eu vou começar a trabalhar a construção de site com vocês, utilizando o nosso computador em si, tá? Criando o servidor web. Eu tô pesquisando, inclusive, tô tentando montar um servidor aqui na Amazon para que a gente possa depois estar fornecendo para vocês, para que a gente consiga fazer isso de forma remota, né? Oi. Deu uma cortada aqui, você pode repetir? Posso Não sei se sim. foi minha internet. Ah, tá. Não, então vamos lá. É assim, olha. Hoje nós vamos começar assunto novo, conteúdo novo, tá? Eu tava acabando de falar com o professor Carlos. Ele vai tocar com vocês na disciplina de desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas PHP, né? Que eu pedi para ele. Então, para que eu não cruze, para que a gente não fique passando as mesmas coisas, tanto ele quanto eu acabei de conversar com ele e eu já vou entrar direto com vocês no WordPress, tá? Que é uma ferramenta que a gente utiliza para estar desenvolvendo sites. O que acontece? A gente tem um pouquinho de teoria, que no nosso caso, né, que é falando sobre o XML. Conforme eu for passando a prática, eu também vou mostrando junto para vocês a teoria, para tentar deixar as nossas aulas mais dinâmicas. Então, o que acontece? Qual que era a minha intenção de a gente começar hoje, tá? Até o semestre passado, existia um servidor web gratuito que dava para a gente começar o nosso site já direto na web. Eu não precisava construir ele direto no meu computador e depois subir ele, né, no caso, para o servidor. Agora, esse servidor aí que antes era gratuito, agora ele não é mais. Então, ele começou a dar muito problema. E eu estava fazendo uns testes, inclusive eu perdi alguns sites meus que eu tinha feito com ex-alunos, que eu sempre gostava de mostrar para vocês, para que vocês vissem o que vocês iam aprender. Então, eu estou tentando configurar. Na verdade, o meu marido está tentando configurar aqui do meu lado, que ele é dessa parte aí dessa parte de redes, essas coisas, um servidor para nós na Amazon, tá? E aí depois eu quero ver se eu disponibilizo para vocês, para que a gente possa depois estar subindo os nossos sites, né? Na web, para que vocês vejam e possam realmente estar mostrando para os colegas de vocês, para os familiares, como que está ficando o site. Então, por enquanto, nós vamos trabalhar de forma local, ou seja, no computador de vocês. Então, quem tiver pelo celular vai sofrer um pouquinho, tá? A gente vai precisar realmente de um computador por enquanto. Eu estou tentando resolver para que a gente possa todo mundo trabalhar, inclusive quem tiver por celular, usar celular, quem tiver o computador, utilizar o computador, tá? Então, essas primeiras nossas aulas, infelizmente, eu vou ter que mostrar para vocês pelo computador, tá? Então, quem vai conseguir fazer essas aulas, Gi? Por enquanto, só quem tem computador, pessoal, tá? Tô tentando resolver essa questão aí do servidor, porque se eu conseguir resolver o servidor em si, aí a gente consegue começar a trabalhar pela web. Aí todo mundo, inclusive quem tiver pelo celular, vai conseguir construir o site. Deu para entender o que eu estou querendo explicar para vocês? Então, nós vamos começar tendo que usar o computador. Então, assim, me perdoem quem não tiver computador, quem tiver só pelo celular. Por enquanto, vai ter que me escutar apenas, né? Assistir as nossas aulas, ver eu mostrando como faz. E eu tô correndo atrás de uma solução para que eu consiga que todo mundo consiga desenvolver sites, tá? Pelo celular também. Por quê? Eu acho que, inclusive, a Rosana usava com vocês, acho que era o Visual Code, se eu não estou enganada. O Notepad++ também tem um aplicativo que a gente consegue fazer a emulação dele, né, pelo app, pelo aplicativo. Então, dava para a gente criar, codificar pelo celular. Agora, como a gente vai
passar por uma segunda etapa, que são sites mais sofisticados. Então, assim, a princípio, essa ferramenta que eu utilizo, ela ainda não tem para celular, tá? Então, por isso que eu estou tentando resolver essa questão de hospedagem. Eu resolvendo essa questão de hospedagem, aí eu consigo disponibilizar para vocês e a gente vai passar a fazer tudo online. Deu para entender mais ou menos como que vai funcionar? Eu vou penalizar vocês, eu já vou deixar você falar, tá, José, Renato? Eu vou penalizar vocês por vocês não ter computador? Não, não vou, tá? A diferença é que, assim, eu tenho que avaliar vocês de duas formas. Por exemplo, quem está conseguindo me acompanhar no desenvolvimento do site, então vai me mostrar a parte prática. Quem não está conseguindo, né, fazer a prática, aí eu vou ter o quê? Vou ter alguns... Aí eu posso passar um trabalho escrito relacionado àquilo que eu estou falando, eu posso passar um questionário, tá? Então, vocês não serão penalizados, ou serão... Penalizados é uma palavra forte. Vocês não serão... como fala? Vocês não serão... Ai, meu Deus, fugiu o termo. Vocês não serão nem injustiçados, nem penalizados. Vocês não serão prejudicados por conta disso, tá? É só o tempo da gente fazer esse período de adaptação. Tudo bem? Sim? Tá, ô José Renato, você quer falar que você estava com a mãozinha levantada? Sim. Oi, Felipe, tudo bem? Eu achei bem legal a questão da hospedagem. Você já pensou em usar o Azure? Porque ele fornece $100 para os alunos. Aí dá então uns R$ 500. Eu estou usando ele no Etim lá. Aí o meu programa, ele custa R$ 40 por mês, né? Aí $100, né, vezes 5, que tá em reais, né? Aí dá para eu usar ele durante 12 meses. Que Então, uns legal. R$ 41. Aí eu só não sei quanto custa o WordPress. Que legal, vou pesquisar. Esse eu não conhecia. A gente trabalhava muito com a Amazon. Sim, é muito bom também. Isso. Aí só que a Amazon, a gente, no caso, né, que a gente está tentando montar o servidor, aí desconta, no caso, $1 do cartão de crédito e depois ele estorna esse valor, entendeu? Aí eu posso usar por 12 meses. Sim. Aí o que eu quero fazer? Eu quero criar, assim, ó como eu sou. Eu quero criar, tipo, um domínio para cada aluno, entendeu? Sabe? Um sitezinho para cada aluno. Aí, tipo, por exemplo, eu vou falar, José Renato, esse é seu, Felipe, esse é seu, entendeu? Para a gente trabalhar em cima disso. Mas deixa eu anotar. Você escreve no chat para mim como que é a palavra em inglês aí, para eu pesquisar? Sim, é o Azure da Microsoft. Você entra com o e-mail institucional, aí você ativa a sua conta, aí você tem $100 para usar. Qual o momento que estão batendo aqui em casa? Tá. É que ele fala em inglês, você fala chique, olha lá. Aquelas assim, agora que eu vi você escreveu, vou pesquisar também sobre ele. Realmente eu nunca nem tinha trabalhado. O semestre passado a gente estava utilizando um gratuito, até o Carlos também estava usando, mas no final ele começou a dar tanto problema. Então aí agora a gente está trocando, né, para conseguir adaptar vocês. Você é de bom. Pessoal, então vamos lá. Então vamos começar aí, tá? Sim. Você tem Face? Só um minutinho. Não, eu tenho no computador. Você tem o Face. Pronto. Pessoal, então vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer. Então, nós vamos trabalhar com o WordPress, certo? Então, digitando aí no chat como que digita o WordPress, né? O termo WordPress. Então, vamos lá. Então, no nosso caso, vocês vão abrir, então, um navegador aí que vocês utilizam. No meu caso, eu utilizo o Google aqui. E vocês vão digitar aí, ó, WordPress Brasil, certo? Digitei o WordPress Brasil. Os primeiros sites que aparecem são os de propaganda. Nós vamos utilizar esse daqui, ó, wordpress.org, tá?
wordpress.org é o site que nós iremos utilizar para fazer o download do WordPress. Então, wordpress.org. Então, no nosso caso aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Coloca para baixar. Baixar o WordPress, tá? Então, aqui ele vai falar sobre o WordPress, parará. Vocês vão vir aqui e baixar a versão do WordPress 5.6.1. Ele vai começar a fazer o download, certo? Enquanto está fazendo o download do WordPress, eu vou precisar que vocês também baixem e instalem na máquina de vocês o XAMPP, tá? Ó, XAMPP, X-A-M-P-P. O que é o XAMPP, pessoal? O XAMPP, ele faz o quê? Ele é um programa, tá? Que ele é composto pelo aqui no nosso caso, tá? Ó, ele é composto pelo MySQL. O MySQL, pessoal, é o banco de dados, tá bom? Pelo PHP e pelo Py, certo? Esse pacotinho aqui, a gente instala ele para quê, Gi? Nós instalamos esse pacote, né, o XAMPP no caso, para ele fazer a simulação de um servidor web no nosso computador, no nosso servidor, no nosso computador que a gente fala remotamente, tá? No nosso servidor local. Então, vocês vão ter que instalar o XAMPP no computador de vocês, tá? Aí, aqui no nosso caso, tem pessoas que trabalham com o WAMP. Tanto faz o XAMPP quanto o WAMP. Porém, pessoal, eu prefiro trabalhar com o XAMPP, tá? Por quê? Porque o WAMP, ele tem muito problema de DLL, tá? DLL são arquivinhos do próprio Windows. E talvez se faltar uma DLL, aí dá um trabalho para vocês instalarem, aí talvez não funciona, aí vocês ficam falando, professora, não tá dando certo. Então, a gente padroniza, tá? Nas minhas aulas, vocês vão utilizar o XAMPP. O professor Carlos pediu para vocês utilizar qual? O XAMPP ou o WAMP? O XAMPP. O XAMPP. Ah, então ótimo. Então, ele já até falou. Então, melhor ainda, tá? Na ETEC, nós temos laboratórios que tem o WAMP e temos laboratórios que tem o XAMPP, tá? Mas o XAMPP costuma dar menos trabalho que o WAMP. É raro a gente pegar laboratório que dá problema com o XAMPP, tá? Então, vocês vão utilizar o XAMPP também. Então, vocês já até baixaram na máquina de vocês e instalaram? Sim. Sim. Tá? Então, beleza. Então, essa parte aqui da instalação não preciso falar para vocês, tá? Vocês só vão ver a questão aí do sistema operacional que vocês utilizam, no caso, para o Windows, e colocar para baixar. Eu já tenho instalado na minha máquina, tá? O XAMPP. Aqui. O meu XAMPP já está instalado, tá, pessoal? Então, aí, aqui, o que nós vamos fazer, então, Gi? Que até agora você falou e nada. Então, lembra que o primeiro passo que eu pedi para vocês, né? Que foi o quê? Que era para baixar o WordPress. Então, cliquei aqui, baixei a versão 5.6.1, fez o download na minha máquina. Beleza. Aí, aqui no nosso caso, ó, mostrar na pasta. Então, ele tá zipado. Deixa eu tirar ele lá do downloads. Eu vou colocar ele aqui na área de trabalho. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tô falando demais? Tá indo rápido? Bom, ninguém falou nada. Até agora eu não fiz nada de diferente, só fiz o download, tá? Para quem chegou agora, que nem a Ana, que eu vi que chegou, o Felipe, o que eu pedi, tá? Para entrar. Nós vamos utilizar, ó, esse site, que é o wordpress.org. Se não lembrar de cabecinha, vai lá no Google e digita assim, ó, WordPress Brasil, tá? O primeiro site é a propaganda. Nós vamos utilizar o de baixo, wordpress.org, tá? É esse sitezinho aqui, pessoal. Essa plataforma. Vocês vão colocar baixar o WordPress. Quando a gente clica em baixar o WordPress, olha, lá embaixo tá baixar o WordPress, a versão 5.6.1. Quando vocês clicarem, ele vai fazer o download, tá zipado, tá? Tá zipado o WordPress. Acredito eu que todo mundo já mexeu com algum arquivo zipado, tá? O que é zipado? Quando ele está compactado.
Caso vocês não tenham o WinZip instalado na máquina de vocês, façam o download e instale. Por quê? Eu vou precisar desses arquivos que estão aqui no WordPress. Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Primeiro passo, vou clicar com o botão direito, novo, pasta, e vou criar uma pastinha chamada site. Olha que ela tá vazia, não tem nada aqui dentro, tá? Vou catar esse WordPress aqui, que eu acabei de fazer o download, e vou colocar dentro desse site aqui, ó. Dessa pasta que estava vazia, tá? E vou tirar isso aqui do zip aqui dentro. Então, ó, botão direito em cima, extrair aqui, ó. Tá? Extrair aqui. Então, ele vai tirar todos os arquivinhos que estavam zipados. Ele jogou dentro dessa pastinha escrita WordPress, olha. Tá? Então, pessoal, o que eu aconselho para vocês? Deixem o zip dentro da pastinha site, porque caso o nosso site dê problema e a gente precise corrigir algum arquivo, algum erro, a gente já tem um arquivo padrão que a gente pode estar restaurando e voltando o site ao normal, tá? Aí, o que tiver dentro dessa pastinha escrita WordPress, o que eu preciso que vocês façam? Esses arquivos aqui, eles têm que ficar do lado de fora. Eles não podem ficar dentro dessa pastinha escrito WordPress. Então, a gente vai tirar todos os arquivos que estão aqui, ó. Eu vou recortar mesmo, Ctrl X, e vou colocar para fora. Certo? E deleto a pastinha escrito WordPress. Então, ó, de novo. O que eu fiz? Então, vamos lá. Eu tinha esse arquivo aqui. Vou até deletar. Para não... Então, eu tinha esse arquivinho aqui, que é o que eu fiz o download. Beleza? Fiz o download. O que eu vou fazer agora? Criei uma pastinha chamada novo, chamada site. Peguei esses arquivos do WordPress, ó, e vou colocar aqui dentro dessa pastinha site. E vou tirar o que estava zipado, vou extrair aqui, ó. Quando eu clico em extrair aqui, ele cria uma pasta chamada WordPress e dentro dessa pasta ele coloca todos os arquivos. Mas eu não posso deixar nesse jeito, por quê? Senão, a hora que eu vou tentar abrir o meu site, vai dar erro. Então, eu preciso entrar dentro dessa pastinha chamada WordPress, pegar todos os arquivinhos que ele tirou do zip e colocar ela do lado de fora, tá? Então, todos os meus arquivos, eles têm que estar dentro apenas da pasta site. Ele não pode estar dentro... Ele tem que ficar dentro da raiz site, ele não pode ficar dentro do WordPress em si, tá? Deu para entender, pessoal, essa questão do que eu tô falando? Sim? Tirei do zip, copiei tudo que tava lá dentro, deixei do lado de fora, tá? Então, vai ficar uma pastinha site dessa forma. Tá bom, Gi, e agora o que a gente vai fazer? Então, tirei do zip, beleza. Agora, nós vamos lá para o nosso Champ. Cheguei no Champ. Nós vamos dar o Start, tá? Start no Apache e Start no MySQL. São os dois softwarezinhos, os dois programas que nós vamos estar utilizando com o WordPress, tá? E o FileZilla, o Tomcat, não vai precisar de nada. Vocês só vão startar o Apache e o MySQL. Os únicos dois programinhas que a gente vai estar utilizando, tá? Tá bom, Gi, e aí, agora? O que eu faço? Agora, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Peguem essa pastinha chamada site, tá? Eu vou até tirar ela daqui, ó. Eu vou recortar, vou fazer Ctrl X. E aí, no computador de vocês, vocês vão lá, então, ó. Disco local C. Tá, ó. Este computador, disco local C, Champ, vocês vão procurar a pastinha chamada htdocs, olha só o tanto de coisa que eu tenho, né, só para variar, né, htdocs, e nós vamos colocar o nosso site ali, pera só um pouquinho, deixa eu devolver ela aqui, deixa eu reorganizar isso aqui, gente,
Novo pasta 2020. X. Cola bonitinha aqui. Vamos de novo, ó. Então, tô com o site na área de trabalho, que é o que a gente tá com os arquivos do WordPress, tá? Então, o que vocês vão fazer? Copia ela ou recorta ela, tá? Eu prefiro recortar, tá, pessoal? Por que eu prefiro recortar? Porque eu já vi muitos alunos que na hora de salvar, salva a pasta errada. E aí depois perde o site, não tem as atualizações corretas. Então, quando a gente, tipo, já recorta, fica a pasta em um único lugar, tá? Então, aí, peguei a pastinha, então eu vou lá. Este computador, disco local C, champ, htdocs, e aí, no meu caso, eu vou colocar a minha pastinha chamada site, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Depois que eu fiz isso, e agora? O que a gente faz? Aí agora sim, ó, confere se tá startado realmente o champ, no meu caso tá os dois. Agora nós vamos realmente instalar o WordPress. Então abre o navegador, aí vocês vão colocar aí assim, ó, localhost / site e apertar o Enter. Tá? Então, abrir o navegador, localhost / e aí o nome da pasta que a gente colocou lá dentro do htdocs, que tá aqui, ó. Este computador, disco local C, champ, htdocs, site, tá? O htdocs, pessoal, seria a pastinha www do champ, tá? Então, aí aqui, ó. Ele vai abrir essa telinha inicial. Alguém tá fazendo comigo ou vocês só estão prestando atenção no que eu tô falando? Fazendo com você. Tá fazendo comigo? Sim. Mais alguém além do José Renato? Eu tentei, mas fiquei com medo. Vou preferir rever e fazer devagarzinho. Tá bom. Não, é só para eu saber mesmo por conta disso, tá? Porque senão eu vou parando para eu esperando vocês me acompanharem ou senão para eu ver a toada que eu vou, entendeu? Tá? Então, eu vou continuando. Gente, é normal. A semana que vem a gente vai refazer de novo, tá? Lembra que eu falei para vocês? A gente vai fazendo até ficar automático. Então, aí aqui, pessoal, olha. Então, vamos lá. Então, nós vamos cair nessa página de configuração do WordPress. Então, ele vai falar para vocês, olha, bem-vindo ao WordPress. Antes de começarmos, nós precisamos de algumas informações. Então, olha lá, já começou. O nome do banco de dados. Opa, a gente criou um banco de dados? A gente ainda não criou, então vamos criar, tá? Então, lá no champ, tá? Lembra que eu falei para você que a gente utiliza, que nós temos um banco de dados, que é o MySQL. Então, vocês vão vir aqui, ó. Na onde está escrito MySQL, aonde está escrito admin, vocês vão clicar no botãozinho, tá? Então, ele vai abrir o nosso banco de dados. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, ó, o MySQL, tá? Um banco de dados, gerenciador de banco de dados MySQL, que é o PHPMyAdmin. Como que nós vamos criar, então, pessoal? Vocês só não ligam porque dá uma olhada o tanto de banco que eu tenho criado, que como é em casa, não apaga, né? Para variar. Deixa eu excluir. Ai, vamos lá. Eu não tô... Nem sei. Pera lá. Botão. Vamos criar. Deixa eu pensar. O que nome que eu vou dar? Site. É que vamos excluir só esse aqui, vai? Que é o que eu vou usar com vocês. Então, operações. Remover base de dados. Isso aqui vocês não precisam por enquanto, tá? Só tô removendo porque eu vou criar um novo para não chocar o nome do banco. Então, ó, de novo. Então, vamos começar do zero aqui. Então, vamos lá, vamos configurar. Então, ele já tá pedindo para você, ó, nome de um banco de dados. Então, vocês vão lá no painel de controle do champ, no MySQL, no botãozinho escrito admin, tá? Então, ele vai abrir o localhost, né?
um servidor local do PHP-MyAdmin, que é o nosso banco que a gente vai estar utilizando, nosso sistema gerenciador de banco de dados. E aí eu vou criar uma base de dados, que é o meu banco de dados. Então, vocês vão clicar aqui, ó, base de dados. E aí aqui, ó, o nome da base de dados. Então, BD Site, por enquanto, tá? Depois, conforme a gente for trocando, aí a gente vai arrumando, tá? Então, BD Site. Por que ele já tá dando um vermelho? Legal. Vamos ver. Criar. Foi. Aquele, antes tinha um BD Site, eu acabei de escolher, não devia ter atualizado. Tá? BD Site. Pessoal, tá vazio, tá vendo? Não tem nada, se você for olhar. Ele tá falando, cria uma tabela. Se você clicar no SQL, tá tudo vazio, tá? Eu só preciso criar o site, o banco de dados, BD Site. Criei. Agora vamos voltar aqui no WordPress, tá? Então, aqui. Então, ele vai pedir o nome do usuário do banco de dados, a senha, o servidor e o prefixo da tabela. Beleza. O principal é o nome do banco, a gente já tem. Então, vamos lá. Então, o nome do banco de dados. Então, pessoal, é o nome que a gente acabou de criar. No meu caso, é esse daqui, ó, BD Site. Então, aqui nós vamos colocar BD Site, certo? Nome do usuário. Pessoal, aí aqui vocês vão colocar root, tá? Que é superusuário, significa, tá? Então, esse é o nome do usuário. Ai, Gi, eu não posso colocar Gislaine, nome de usuário? Não, pessoal, a gente está configurando o nosso banco. E, por padrão, o banco de dados sempre é root, que é superusuário. O que significa isso? Você pode excluir, você pode alterar, você pode renomear, tá? Então, tem que ser um superusuário. Então, sempre vai ser assim. Então, lembra sempre, nome do usuário, lembra sempre da tia Ruth. Só que aí você vai escrever em inglês. Então, Ruth, R-O-T, tá bom? A senha, pessoal, a senha é vazia, não tem nada, é em branco, tá bom? Depois, o servidor de banco de dados. Aí, aqui que tá o segredo. O que acontece? Nós estamos trabalhando de forma local, que eu falei para vocês, na nossa máquina. Quando nós estivermos com um servidor online, nós vamos colocar o endereço do servidor aqui. Então, por enquanto, a gente não vai mexer nada, vai deixar desse jeitinho. E o prefixo da tabela vai ser igualzinho, tá aqui, WP underline. Posso colocar alguma coisa mais, professora? Não, desse jeitinho. A única coisa que você vai trocar é o nome do seu banco de dados, que é o que a gente criou aqui agora, que é o BD Site, e o nome do usuário, que é root, R-O-O-T, tudo em minúsculo. E a senha é vazia, não pode ter nada escrito. Feito isso, enviar. Aí ele vai falar pra gente, vamos instalar? Vamos. Agora sim, pessoal, é a parte de vocês, tá? Então, que nem, por exemplo, ó, informações necessárias. Como que vai se chamar o nosso site? Então, vamos lá, vamos criar um site de locadora. Então, locadora, Loca, Taquá. Por exemplo, vai ser o nome da minha locadora, tá? O título do meu site. O nome do usuário. Aí, aqui sim, pessoal, é o nome do usuário que vocês vão utilizar. Então, que nem no meu caso, eu vou colocar aí o meu nome, o meu usuário. A senha. Pessoal, por favor, não vai clicando em qualquer senha. Coloca uma senha que vocês são acostumados. Anotem, por favor. Porque nós ainda não estamos num servidor web, tá? Então, se você esquecer a sua senha, você perde o seu site. Porque ele não vai enviar a senha para você de novo. Então, anotem a senha que vocês vão estar utilizando. Então, se você clicar, ó, esconder, tá bom? Vai aparecer aí, ou aqui, você vê o que você está digitando, beleza? Então, coloquem a senha que vocês usam aí. Pronto, coloquei minha senha. Tá falando que é fraca. Não tem problema. Confirma o uso de senha fraca mesmo assim, tá? Deixa eu até anotar, porque ultimamente eu ando uma beleza para esquecer senha também, viu, gente? Aí depois eu não lembro e não vai. Então, vamos lá. Então, confirma o uso de senha fraca. Aí, aqui, pessoal, coloquem um e-mail válido, tá? Então, coloquei o meu e-mail válido, porque a hora que a gente colocar esse site
esse site num servidor web mesmo, quando eu colocar esquecer a senha, minha senha vai para esse e-mail que a gente cadastrou aqui, tá bom? E aí, pessoal, uma coisa muito importante também, que o pessoal fica em dúvida na hora que está construindo, aí faço ou não faço, visibilidade nos motores de busca. Não sei se alguém aqui já teve curiosidade de pesquisar o que é um motor de busca, mas o motor de busca nada mais é do que as buscas que o próprio Google faz, tá? Existem alguns algoritmos que antigamente era uma vez por semana, mas agora deve ser se bobear todo dia, toda hora, enfim. Vamos pensar uma vez por semana. O Google, ele tem esses motores de busca que ele vê todos os sites novos que foram criados, tá? E aí, o que acontece? O WordPress, ele tem um mecanismo que faz com que ele coloque os nossos sites entre os 10 primeiros, tá? Então, por que a gente pede para vocês agora no começo deixar marcada a opção assim, ó? Evitar que mecanismos de buscas indexem este site. Porque a gente ainda está construindo o nosso site, tá? Só vamos desmarcar essa opção a hora que o nosso site estiver pronto. Porque a hora que o Google pesquisar o nosso site e ele vê que o nosso site está pronto, já pode listar na lista dos 10 primeiros sites, o que acontece? Ele passa a ser visível para todos os usuários, tá? E se o nosso site não tiver completo, o que acontece? A Arlete entrou para ver aquele site, para ver se é legal. Ela não gostou, a Arlete não volta mais visitar o nosso site, tá? Então, por isso que agora, no início, a gente coloca aqui, ó. Evite que mecanismos de buscas indexem esse site. Porque senão o site ainda está em construção e o Google está jogando o nosso site entre um dos primeiros para que as pessoas visualizem, tá bom? Feito isso, instalar o WordPress. Aí, olha lá, sucesso! O WordPress foi instalado. Obrigado e divirta-se. Então, tá aí o meu login, né? No caso, o meu usuário e a minha senha, acessar. Aí faz igual assim, aí a gente já perdeu a senha, pronto, hein? Então, ó lá, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Pessoal, instalamos o WordPress, tá? Agora, se nós viermos aqui, ó, locadora web, visitar site. Esse aqui, a princípio, é o nosso site, pessoal. Tá vendo? A partir de agora, a gente vai começar a configurar ele. Tá vendo? Então, olha só, ele já tem uma estrutura, tá? Então, no nosso caso aqui, ó, aqui é só uma visualização. Gi, eu quero voltar. Então, locadora web, vamos lá para o painel, beleza? Então, só vou instalar uma aparência para vocês verem, tá? Ó, eu venho em aparências, temas. E aí, aqui, olha só, eu vou vir aqui, olha, eu quero instalar um tema novo, então vamos pesquisar temas, tá? Então, adicionar novo tema. E aí, aqui eu vou colocar, tipo assim, ó, locadora. Tá carregando. Oh, Jesus. Tinha achado. Ai. Pessoal, normalmente eles pedem para pesquisar em inglês, tá? Então, vamos lá. Tradutor. Então, ao contrário. Locadora, tá? Video Store, pronto. Vamos utilizar o termo em inglês, mais fácil para achar temas. Pronto, tá? Então, olha só, então ele vai listando. Então, que nem, por exemplo, olha, eu, professora Gi, quero colocar esse tema aqui. Vamos ver qual. Eu quero colocar esse aqui, filmes e vídeos, instalar, tá? Então, vou clicar no instalar. Apareceu que está instalado, tá vendo? Então, eu vou vir em ativar. Então, vamos lá ver como que ficou? Visitar site. Então, locadora local web, tá vendo? E ficou com essa aparênciazinha aqui, o meu site por enquanto. Deu para ver que trocou o tema, como ficou diferente?
Que nem, deixa eu pegar algum outro tema. Vamos lá. Adicionar novo. Então, vamos pensar. Tipo, vou pegar... Eu gosto... deixa eu ver. Faz tempo, deixa... Nananana. Vamos ver algum tema mais... Vamos ver. Queria um... Tipo, vamos ver esse Blason aqui, só para vocês verem como que fica quando a gente troca o tema. E aqui tem alguns que são mais sofisticados, outros são menos, que é a partir de agora que a gente vai começar a fazer toda essa configuração, tá? Só para vocês verem como que fica quando a gente altera o tema e a partir daí a gente começa a personalizar a questão de cabeçalho, de fundo e por aí vai. Vamos lá. Tá vendo? Ó, a locadora Loca Taquá, tá vendo? Então, ele já colocou de uma outra forma, tá? Então, aí aqui no nosso caso, a gente começa a explorar o site em si. Então, aí a gente começa, ó, clique para adicionar um menu. Então, quando a gente clicar no menu, então ele vai abrir a aparência do menu para que a gente configure, tá? Então, o que é hoje? O que era o principal para que vocês entendessem, tá? Então, primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu não tô gostando desse tema. Eu queria pôr um tema melhorzinho para ficar mais temas. Liga não, professora, tem hora que é meio indecisa, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Filtros, vamos colocar filtros. Então, eu quero um de entretenimento, fotografia, portfólio, notícias, comidas, e-commerce, blog. Mas eu tô fazendo de locador, então, entretenimento. Vamos ver se aparece alguma coisa, um mais bonitinho pra gente. Ficar melhorzinho. Vou colocar, vamos ver esse aqui. Esse é vermelho. Ah, vamos pegar... Vou pegar esse... Vamos pegar esse... E aqui tem uns, pessoal, você olha o tema assim, você fala, nossa, Gi, é de um jeito, aí chega na hora tá diferente, é porque a gente precisa alimentar ele, colocar as informações, tudo bonitinho, tá? Para que ele fique certinho. Esse é de música. Vamos tentar esse Avira só para... Tá instalando. Tem como a gente visualizar também, tá? Eu não tô mostrando visualizar, porque o que acontece? A minha internet não tá muito legal hoje, então... Ah, que legal. Troquei 6 por meia dúzia. Depois eu vou procurar os meus temas bonitinho, pra gente deixar bem ajeitadinho aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje, tá? O que eu quero que vocês façam aí, depois que a gente terminar essa aula, tá? Então, no nosso caso. Então, primeiro passo, vamos lá no wordpress.org, tá? No site, e vocês vão fazer o download do WordPress. Fez o download do WordPress, vai ficar uma pastinha zipada, lembra? Vocês vão fazer o quê? Então, vocês vão criar aí uma pasta. Eu coloquei na área de trabalho para ser mais fácil para a gente se localizar, tá? Cria uma pasta chamada site. Criei a pastinha chamada site. Com, né, o conteúdo lá, o download que eu fiz do WordPress, certo? Que eu baixei ele lá. Que agora a professora Gi já até fechou. Então, baixei, ele fez o download. Baixei. Beleza. Peguei, então, o conteúdo que estava aqui dentro. Pessoal, prestem muita atenção na hora que vocês forem tirar
os arquivos do WinZip, né? Do zipado, porque se vocês deletarem um arquivinho, não vai funcionar. Aí começa a dar erro, aí vocês ficam perdidos, tá bom? Então, fez o download, terminou de fazer o download lá. E ele tá indo. Aí vocês vão colocar, então, o WordPress, que é o que a gente acabou de fazer o download, dentro da pastinha, site, tá? Lembra, botão direito, tirar do zip, extrair aqui. É esse aqui. Então, ele tirou. Terminou, tá? Então, lembra, esses arquivos que estão aqui, eles precisam vir do lado de fora. Então, você vai copiar eles daqui, ou recortar no caso, colocar eles para o lado de fora, tá? Pode deletar essa pastinha escrita WordPress, não tem problema. Pode deixar o zip aqui, porque se a gente precisar restaurar o nosso arquivo, tá restaurado. Fechou. Beleza, fechei isso. Tem uma pastinha chamada site. O que eu faço com ela, Gi? Então, lembra, copia ou recorta, tá? Copia ela e aí vocês vão lá no meu computador, disco local C, Champ, htdocs, e aí vocês vão colar a pastinha de vocês aqui. No meu caso, já tenho uma, porque é a que eu acabei de fazer, chamada site, tá? Colou ela aí, beleza. E agora, Gi? Abram o painel de controle do Champ e aí vocês vão startar, ou seja, vão ligar o Apache e o MySQL. Ligando eles dois, vocês já podem vir aqui, olha, no MySQL, na parte administrativa, né, que tá escrito admin, clica no botãozinho, e aí aqui vocês vão criar um banco de dados chamado BD Site. Como que eu crio, Gi? Ou você clica no novo, tá? Ou você pode clicar em base de dados. Vai digitar o nome do seu banco e criar. Só isso aqui na parte do MySQL, tá bom? Depois disso, vocês vão abrir um navegador, tá? Abrir um Google da vida. E aí vocês vão digitar aí, ó, localhost. Por que local, Gi? Porque nós estamos criando um servidor local, tá? No meu computador. Então, por isso, localhost barra. E aí, o nome da pasta que a gente criou lá dentro do htdocs. No nosso caso, é a pastinha site. E aperto Enter. Quando vocês apertarem o Enter, aqui ele não vai aparecer a outra tela, que é para a gente fazer toda aquela parte de configuração, tá? No meu caso aqui, ele já foi direto, tá, pessoal? Por quê? Porque eu já configurei, beleza? Aí, que nem aqui, Gi, no meu caso, e agora eu quero mexer em alguma coisa, ó. Aí, aqui, pra gente voltar, né? No meu caso, para eu conseguir fazer um login de novo, se eu não tivesse logada, aí eu venho em wp-login.php e aperto Enter, tá? Aí ele volta para a página inicial, aí eu consigo acessar o meu site, certo? Até agora foi o que a gente fez. Eu só mostrei para vocês a questão das aparências dos temas, que tem como a gente tá trocando, tá colocando um tema diferente, tá? Na semana que vem, a gente vai fazer todo esse processo de novo para que vocês consigam entender novamente, tá? Eu já vou definir qual tema que nós vamos utilizar para que eu consiga padronizar, tá bom? E a gente vai... Então, eu vou falar assim, olha, nós vamos usar esse tema. Por que nós vamos usar esse tema hoje? Porque eu vou ensinar vocês a fazer o menu, a fazer a configuração da página inicial, a fazer a configuração das páginas que a gente vai ter lá de vendas, enfim. Para a gente seguir um passo a passo, tá? Para que todo mundo fique padronizado. Gi, vai chegar uma hora que eu vou poder fazer o meu site? Com certeza, pessoal, tá? Primeiro eu ensino vocês, no caso, as próximas aulas, depois eu passo um trabalho e falo, olha, vocês vão fazer um site sobre, vamos pensar, um site sobre locadora de carro. Não,
concessionária de veículo, por exemplo. Aí vocês vão escolher o tema de vocês vão alimentar com as informações, tudo certinho. Deu para entender como que vai funcionar, pessoal?